Olá a todos, eu sou Daniel Marques, você está aqui no Radar de Opinião. O Radar de Opinião é um programa em que a minha opinião é importante, a sua é importante, não quer dizer que a minha está correta ou a sua está correta, quer dizer que ambas têm que ser respeitadas e muitas vezes analisadas. Então nem tudo que eu vou falar aqui pode ser aceito por você. Você pode também pôr sua opinião no nosso canal, deixar o seu recado, pode estar questionando, se eu estiver errado com certeza eu vou vir aqui pedir desculpa, vou corrigir o que foi dito e será uma via de mão dupla para mim, para você, para algum convidado que estiver aqui falando conosco. É um programa que nós vamos falar dos fatos mais importantes que ganhou as manchetes dos jornais nos últimos dias, ou também referente à política, a análise artística, a análise de reportagem em geral dos principais tabloides e sites do Brasil e do mundo. E uma notícia que me pegou desprevenida essa semana, e é uma parte que me toca, que é referente à arte, cultura, entretenimento, esporte, é referente ao medalhista olímpico, o Esquiva Falcão. Ele postou uma foto essa semana em que ele está entregando mini pizza. Está fazendo entrega com o motoboy. Estamos falando aqui de um medalhista olímpico que defendeu o Brasil na Olimpíada. E não desqualificando os motoboys ou a entrega de pizza, mas para mostrar o quanto a cultura, o esporte, o entretenimento é tão desvalorizado em nosso país, o quanto o apoio é tão pouco, e nessa pandemia piorou para todos os meios de entretenimento e também de esporte, como é o caso do Esquiva Falcão. E é interessante até que ele colocou a foto e colocou uma legenda, até separei aqui para você, de uma forma até espontânea e de uma forma alegre. E bem interessante, ele coloca aqui: você é do Espírito Santo e está a fim de dar aquele nocaute em sua fome? Então não perde tempo e vem pedir uma mini pizza. Aí fala o nome do espaço, deixa o telefone e tudo mais, e com a foto dele. Então é digno o trabalho que ele está fazendo. Nesse momento de pandemia, muita gente teve que se desdobrar, principalmente na área artística, muita gente que não teve apoio do governo ou algum tipo de apoio de fomento ou de patrocínio, teve que se reinventar. Muitos artistas estão passando fome, muita gente teve que trabalhar no que não era a sua área ou a sua especialidade, e é o caso aqui do Esquiva Falcão, que inclusive não é de agora que vem passando por alguns momentos de necessidade, porque em março do ano passado ele já tinha colocado a sua medalha olímpica à venda por R$50 mil. Então você vê o quanto é triste isso, você colocar um prêmio seu, algo tão suado, que você trabalhou tanto, lutou tanto para conseguir uma conquista olímpica, algo único, inédito, e teve que colocar à venda. E hoje esse medalhista está trabalhando como um motoboy. Então aqui é uma reportagem que eu peguei aqui para vocês aqui do site da UOL. Foi medalhista de prata olímpico em Londres de 2012. O boxeador Esquiva Falcão está trabalhando como entrega de mini pizza no Espírito Santo em tempos de pandemia e calendários sem luta. O esportista tem 31 anos e tudo mais, e aí continua a reportagem. Então você vê como que o Brasil cuida dos seus. Eu critico geralmente o Brasil, eu gosto pra caramba do Brasil, eu amo o Brasil, muita gente me vê criticando, e até mesmo em outros programas. E pode achar que eu critico meu país por não gostar, pelo contrário, eu critico justamente por gostar, por ter esperança que o Brasil um dia vai melhorar, por ter esperança que um dia, talvez não, como eu sempre falo para essa geração, mas para a próxima possa ser um pouco mais fácil. E puxando sardinha para o meu métier, puxando sardinha para a arte, para a cultura, para o entretenimento, e também aí no caso para o esporte. Que quando existe um atrito, um conflito, um caso, uma pandemia como esse ou alguma coisa, o que você procura? Um entretenimento. O que você procura? Um esporte. É isso que vai desestressar, é isso que vai te ajudar ali no tempo, seja na leitura de um livro, seja assistindo um filme, uma série, ou mesmo um esporte, uma luta, ou seja o que for, é sempre nessa área, e é uma área tão desvalorizada em nosso país, e que nós vemos até nos países aí fora, como é o exemplo dos Estados Unidos, em que a arte, a cultura, o entretenimento, o esporte é valorizado já na escola. As crianças têm que fazer parte de algum grupo
para que possa estar juntando uma certa pontuação para estar concorrendo a uma faculdade, a uma melhor faculdade, a ter espaço em alguma faculdade. Com isso, seja fazendo parte de um grupo de teatro, do jornal da escola, ou de algum esporte, e o quanto eles já valorizam isso, fazendo campeonatos municipais, estaduais e nacionais, conversando dentro das faculdades, dentro das universidades. E aqui é tão falho e é tão triste isso. E é com essa reportagem que eu quero começar esse nosso programa de hoje. Lembrando para vocês que o nosso programa Radar de Opinião é um programa que vai pegar os pontos, algumas reportagens que foram destaques durante a semana. Com certeza não vamos pegar todas que foram destaques, principalmente porque o programa tem um tempo curto. Então vamos pegar algumas principais, algumas que me chamaram a atenção, e vamos conversar sobre ele. Vocês podem estar deixando alguns comentários de vocês aí, e vamos bater um papo e vamos adiante na nossa próxima reportagem. Uma outra que foi destaque essa semana é referente a, vamos falar um pouquinho de política, que é um caminho árduo, um caminho espinhoso que a gente tem que andar, mas é preciso. A população brasileira começou a se interessar mais por política desde o impeachment da Dilma até hoje, e começou a andar mais por esse caminho. E é interessante porque você vai às vezes em um bar e tem pessoas lá, senhores, que muitos nem frequentaram talvez uma universidade ou tal, e eles sabem os nomes dos ministros, sabem os nomes de alguns parlamentares, sabem o nome do vice-presidente, que até 10, 15 anos atrás seria quase impossível que a gente soubesse o nome sequer de um ministro que fosse, que dirá de um vice-presidente ou do Supremo Tribunal. E isso é muito interessante porque o Brasil passou a se interessar mais por política, tirando a parte que é uma parte que é muito falha, que acontece muito em países pobres ou países da América Latina, que é essa adoração por políticos, seja da esquerda ou da direita. A população deve sim cobrar o político, deve sim cobrar os seus parlamentares, afinal de contas ele foi com seu voto que ele conquistou o poder e aonde ele está hoje. E um dos assuntos que foi destaque também essa semana foi referente à ligação que o Bolsonaro fez para o senador Jorge Cajuru, referente justamente à CPI que está sendo aberto para investigar a responsabilidade, a demora na vacinação e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto aí para dar uma explanada melhor. Mas Bolsonaro telefonou para o Jorge Cajuru e a conversa foi exposta pelo próprio senador, né, nas redes sociais, se não me engano no Twitter. E aí o que ele fala? Eu tenho aqui para vocês. O que diz a reportagem: Bolsonaro dá a entender que, se houver pedido de impeachment contra ministros da corte, pode ocorrer mudanças nos rumos sobre a investigação da comissão. Bom, abre aspas, você tem de fazer do limão a limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment de ministros. Também, disse Bolsonaro ao senador, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo, disse Bolsonaro durante a conversa. Cajuru respondeu que já tinha entrado com o pedido de afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao que Bolsonaro respondeu: você é 10. Concordo, lógico, que alguns ministros do STF já está na hora de aposentar. Também é muito complicado. Eu acho que deveria sim ser escolhido os ministros, assim como é escolhidos a Câmara dos Deputados, escolhido para o Senado, escolhido para a presidência. Tinha que ser escolhido também, ou ser magistrado de carreira, para estar chegando ao Supremo Tribunal. E não é o que acontece, é indicação. É indicação, e isso é muito ruim. A pessoa fica lá anos e anos e muitas vezes é indicado por alguém, muitas vezes um presidente suspeito, algo com chavos com o presidente. Não estou dizendo que, não estou especificando ninguém, mas todo mundo sabe que realmente isso aí existe. E aí, referente a essa conversa com o Cajuru, o presidente fala referente a abrir inquérito. Existe inclusive
alguns pedidos de impeachment para ministros do STF. No Senado hoje tem 10 pedidos de impeachment para ministros e estão engavetados, né? Somente contra Moraes são 6 pedidos. Além deles tem também pedido contra Gilmar Mendes, Fachin e Carmen Lúcia. Então existe sim alguns pedidos ali de impeachment, mas que não foram para frente. E aí, o que acontece? O Bolsonaro chegou a atacar o ministro Barroso, que ele deu andamento, que ia levar para o plenário, mas não tinha pauta, então ele deu andamento à abertura da CPI para analisar a responsabilidade das vacinas e tudo mais. E muita gente pensa, caramba, o ministro Barroso acordou hoje e ele resolveu atacar o Bolsonaro. Não foi bem assim, existia lá uma solicitação do próprio Senado. E para que haja a solicitação, e o presidente do Senado, que deveria seguir com isso em frente, quis tirar o dele da reta e estava segurando. E o Bolsonaro também sugeriu que essa CPI instalada trabalhasse também para apurar os prefeitos e governadores, que segundo ele também são os maiores responsáveis pelas mortes de Covid no Brasil. Então o que acontece é que o ministro Barroso recebeu, ele tinha que analisar, para ser analisado a abertura da CPI, e segundo o Barroso, a Constituição estabelece que para a CPI devem ser instaladas quando tem 3 requisitos e que eles forem cumpridos, né? A assinatura de 1/3 de integrantes da casa, indicação de fato determinado a ser apurado e definição de prazo para duração, não cabendo omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa. Que no caso o presidente da Casa Legislativa não abriu esse pedido de CPI, por isso, pelo fato que foi levado ao Supremo. Então nesse caso foi os senadores Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, que ambos são de cidadania, tentaram com um mandato de segurança no STF para que pudesse dar andamento a esse pedido de CPI. Bolsonaro, por outro lado, acusou o ministro Barroso de militância política, deu um depoimento, uma declaração, e falou que ele devia sim analisar os pedidos de impeachment que tem referente a ministros do Supremo Tribunal. E tá toda essa enrolação ainda, vai dar muito pano para manga. Porém, como nós já vimos muitas vezes no Brasil, eu dedico a vocês uma ótima pizza para essa semana, referente a esse assunto de ambos os lados, desde de pedido de impeachment de ministros do STF, contra essa CPI aí que não vai, na minha humilde opinião, dar em nada. Então, vamos passar aqui para um outro assunto. Inclusive, voltando aqui ainda, referente a pedidos de impeachment. Hoje, só por motivo de curiosidade, referente a pedido de impeachment, a gente vem de uma democracia em que já está virando cultura o pedido de impeachment para qualquer presidente que faz alguma coisa que desagrade a nação. Então tem isso é muito ruim para o país e muitas vezes é necessário. Então existe hoje 1.434 pessoas e mais 476 organizações que assinaram o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Foram enviados 107 documentos ao presidente da Câmara dos Deputados, sendo 62 pedidos originais, 7 aditamentos e 38 pedidos duplicados. Até agora apenas 6 foram arquivados ou desconsiderados e outros 101 aguardam análise. Nós tivemos aí o impeachment começou com um Collor, primeiro presidente eleito democraticamente e que fez o que fez, que conhece um pouco da história, dá uma pesquisada, vai saber o que aconteceu. Temos o pedido de impeachment da Dilma e todos os presidentes no decorrer da história do Brasil houveram sim pedidos de impeachment, não seria diferente com o Bolsonaro. Vamos agora para uma outra reportagem, para sair um pouquinho disso aqui. Começaram a valer nessa segunda-feira, dia 12, hoje está valendo as novas regras do Código de Trânsito aqui no Brasil.
Particularmente eu também vou dar aqui minha opinião, já que nós estamos falando do radar de opinião, vocês podem também dar a opinião de vocês aqui. Eu não concordo com alguma dessas regras, pois nós temos um dos trânsitos que mais mata no mundo, é o trânsito brasileiro, e o maior motivo de mortes hoje no trânsito é decorrente do uso de celular ao volante. Então a gente tem que abrir realmente o olho referente a isso. E aqui entre as regras, o que mudou? Motorista de até 50 anos de idade, a renovação agora é a cada 10 anos. Isso é interessante, eu acho bem viável. Motorista de 50 a 70 anos a cada 5 anos, então fica naquela regra antiga que já era para todos. E motoristas assim, a partir de 70 anos, é a cada 3 anos a renovação, também concordo. A gente sabe que a pessoa acima de 70 anos, não generalizando, mas boa parte já vai perdendo mais a sua coordenação motora decorrente da idade, é mais do que natural. E até mesmo para preservar a vida do cidadão que está dirigindo acima de 70 anos também, e das pessoas que estão ao redor na rua ou expostos aí. E referente a pontuações, está aqui um ponto em que eu não acho legal, não sei o que é que vocês acham disso. 20 pontos no período de 12 meses para 2 ou mais infrações gravíssimas na carteira, 30 pontos no período de 12 meses para uma infração gravíssima na pontuação, 40 pontos no período de 12 meses para nenhuma infração gravíssima da pontuação, ou seja, você agora pode ter mais possibilidades de furar um farol vermelho, mais possibilidades de andar na contramão. De acordo com o novo Código de Trânsito Brasileiro, crimes de homicídio culposo ou lesão corporal culposa de trânsito, qualificados pela condução sob efeito de álcool e droga, não poderão mais ser recorridos sobre a conversão de penas privativas de liberdade para penas restritivas de direito. Então vai ser um pouquinho aqui, a lei vai ser um pouquinho mais dura sem poder estar recorrendo, porém ainda acho que falta muito. Nós somos um dos trânsitos, como eu acabei de falar, que mais mata e que menos tem punições, então acho que as punições deveriam ser muito mais pesadas, com reclusão, sem direito à fiança, com multas altíssimas e sem direito novamente a voltar a dirigir. Existem casos, é lógico, mas se foi pego alcoolizado ou sob efeito de algum componente químico, então tinha que ser leis pesadas mesmo, para que a pessoa pensasse 10 vezes antes de pegar num volante novamente e que servisse de exemplo para os outros. Porque o que a gente vê são crianças, adolescentes, jovens, sai das baladas, bebe, atropela, mata, se envolve em acidentes, e não estão nem aí, pagam uma fiança, sai pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Daqui a 1 ano, 2, às vezes até menos mesmo antes, se envolve em um outro acidente, às vezes até pior, com vítimas fatais, e vai continuar a mesma coisa, a mesmice, e vai se repetindo, assassinato atrás de assassinato. Hoje um carro na mão de muitos brasileiros é pior do que uma arma de fogo e mata tira centenas de vidas de pessoas inocentes por causa de irresponsabilidades, por causa de bebida ao volante, por causa de utilização de celular ou de qualquer outra forma, porque nossas penas, nossa Constituição é muito antiga, não é levada ao pé da letra mesmo da forma que tem. Nossas leis são muito antigas, não são adaptadas para o momento que nós vivemos hoje. Quando foram criadas as nossas leis e constituições, não existia o tanto de crime que existe hoje, não existiam os crimes tão bárbaros que existem hoje, não existia a quantidade de carros que existe hoje, nem tantas pessoas ao volante. Então tem que ser adaptada a Constituição, o Senado, a Câmara. Os legisladores estão lá para legislar, e eles têm sim que criar leis mais pesadas. Mas por que não criam lei? Porque muitos deles podem perder seus benefícios, porque eles não vão estar criando lei, não é interessante para eles criarem leis que vão contra o que eles acreditam ou contra eles mesmos, pois cometem muitas vezes, em sua maioria, são eles também que são transgressores dessas mesmas leis. E quando que nós vamos ter isso? Com a pressão da população. A população não sabe a força que tem na mão em estar pressionando o Senado, estar pressionando a Câmara,
está pressionando, não pode desistir do país, não pode desistir de cobrar. Temos que cobrar leis mais severas, temos que cobrar leis mais justas, temos que cobrar leis que vão prevalecer e que vai ajudar a população como um todo. Não é possível que a gente pague salários altos, né? Não é possível que a gente pague salários altos aos legisladores para que eles utilizem isso contra nós. Não é possível que hoje tenha pessoas passando fome no Brasil. Estamos no século 21, pessoas passando fome no Brasil. Não é possível que pessoas inocentes vão para a prisão, pessoas culpadas estejam soltas. Não é possível que crimes hediondos, crimes bárbaros, e pais matando filhos, crianças sendo torturadas, crimes sexuais, crime de racismo, crime de homofobia, crime de todos os tipos. Nós somos um dos países mais perigosos do mundo, e que eles estão lá sentados em berço esplêndido e não façam nada para nos ajudar, que não façam nada pela sua população. A população brasileira está sendo massacrada dia após dia, os direitos estão sendo tirados a cada momento e a população precisa se unir, precisa dar um grito de liberdade. Será possível que nós temos que voltar a nos unir e dizer chega, porque nós estamos sendo massacrados a cada momento, o Brasil não está liberto? A proclamação da República novamente, precisamos disso, porque quem está no poder, quem deveria nos representar, nos massacra, nos humilha. Não é possível que a gente veja pessoas morrendo de fome, de frio, pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm trabalho. Hoje somos 14 milhões de desempregados no Brasil e a tendência é crescer. Então precisamos sim nos unir, a população precisa cobrar, cobre nas redes sociais, cobre nas ruas. Lógico, não pode pensar na violência, não pode pensar em partido, não pode pensar em político. Pensem no seu próximo, pensem no seu vizinho, no seu filho, em algum parente, pensem na população. A pessoa mais importante desse país é a população. E a população, não só no Brasil, em qualquer outro país, quando a população se junta, o poder teme. Porque a população é muito mais poderosa do que o poder. Então fica a dica aqui, não só para vocês, para mim também. Então vamos para um assunto mais leve, um assunto divertido, que ganhou as redes sociais nos últimos dias. É a dancinha do brega, a dancinha do piseiro. O Orlandinho, vocês vão estar vendo aqui, com essa dancinha aqui, assiste aí. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Então essa dancinha que vocês estão vendo aí, onde o Orlandinho e alguns amigos fizeram uma dança, ele utilizou as roupas do pai, ele falou que era uma homenagem ao pai dele e às pessoas da região onde ele mora. A calça acima do joelho, é uma roupa mais de brega, mais do pessoal do interior, e que ganhou as redes sociais e ganhou adeptos aí no mundo dos famosos e anônimos que repetiram essa dancinha aí incansável aí nas redes sociais. Vocês puderam ver desde o da Ivete Sangalo, Léo Santana, Sheila Carvalho, jogadores do Flamengo, e a Gretchen e tantas outras pessoas que fizeram essa dancinha aí, se divertiram com essa música. E contribuiu aí, o Orlandinho e seus amigos contribuíram para que a música ficasse muito famosa no Brasil todo. Passou em vários programas de TV, Ana Maria Braga falou da música e tantos outros programas de TV. E que é a música O Carpinteiro, de Natan e Elias. Ouçam aí a música, inclusive fizeram um clipe online, os cantores, e convidaram o Orlandinho e seus amigos para fazer parte do clipe. Ficou um clipe divertido, a música vocês já conhecem. Bom, eu não poderia finalizar esse programa sem falar de alguns temas importantes, e um deles é a luta que o Paulo Gustavo, ator, humorista, diretor, roteirista, tem tido nesses últimos dias contra a Covid. Quantas pessoas boas nós perdemos, milhares de pessoas estão nos deixando.
É uma tristeza o que o mundo está vivendo, é uma tristeza o que o Brasil está vivendo. E vamos falar do Paulo Gustavo, porque por ser uma pessoa pública, uma pessoa notória, uma pessoa que mexe, quem gosta, quem acompanha, quem é fã do artista, uma pessoa tão alegre, que traz tanta felicidade, tantos risos pra gente, e está passando por uma situação daquela, houve uma piora. Então continuem orando, seja fãs ou não só pelo Paulo Gustavo, lógico, mas pela essa população, a população brasileira que está sofrendo com isso, que Deus possa colocar a mão em cima de todos, e que isso logo possa passar, e que com muita fé vai passar sim, que nós possamos dar muitas risadas aqui. Estamos aqui do Radar de Opinião, torcendo para a sua melhora e dando força aí para os seus familiares, para o seu esposo, Thales, para sua mãe, e que logo ele possa estar de volta nos palcos, na TV, alegrando essa população que precisa muito dar risada, essa população alegre já que é a população brasileira. Agora, uma outra notícia que deixou pasmo, principalmente por ser países de primeiro mundo, me deparei com essa reportagem no portal Terra. Países endurecem lei contra direito de mulheres e LGBT, países da Europa. Aí eu fico pensando, caramba, será que estamos regredindo quando deveríamos dar um passo à frente e estamos indo alguns passos atrás? Demorou centenas, milhares de anos para que alguns direitos viessem ser reconhecidos. O direito da mulher de votar, o direito da mulher de ter uma delegacia sua, o direito do gay de ter umas leis que os defendam, o direito das pessoas negras terem de poder se defender e ter uma lei que endureça as pessoas que cometem o racismo, a homofobia, o feminicídio, e que fossem realmente reconhecidas, e que estendessem realmente, os estados estendessem as mãos para essas pessoas que são vítimas de preconceito, de tantos massacres. Aí vem uma notícia dessa em que países europeus endurecem leis contra esses direitos que são tão merecidos. Vou supor uma coalizão liderada pelo Instituto Ultraconservador Ordolores. Ideologia de gênero é um pouco complicado, debater sobre esse valor. Porém, direitos, o que eles falam aqui? O documento define que família como a união entre um homem e uma mulher. Defende a vida da criança antes e depois do nascimento. E dá aos pais o direito à educação dos filhos, resguardando suas convicções, principalmente morais e religiosas. E ainda continua. Na prática, a aprovação do projeto, que segue agora para consideração pela Comissão Parlamentar de Relações Exteriores, para a Comissão da Justiça e de Direitos Humanos do país, levaria à retirada da Polônia da Convenção de Istambul, tratado europeu que busca combater a violência doméstica e contra as mulheres. Dia após, a Turquia se tornou o primeiro país a revogar o compromisso assinado pela União Europeia, ou seja, estamos regredindo. Outra coisa, em março o governo polonês anunciou estar preparando uma nova lei que proibiria a adoção por casais do mesmo sexo, certo? A estigmatização da educação sexual e a associação da causa LGBT à pedofilia. Olha só que absurdo. Capitaneadas principalmente por instituições ultraconservadoras, enquanto respaldadas em declarações de autoridades do partido e as instituições de estados. Então, vocês veem a que ponto está chegando, referindo-se ao casal LGBT, adotar uma criança, vai estar estimulando essa criança também a ser um gay. Então é um pensamento tão retrógrado, e nós estamos vendo isso em países da Europa. E é algo que hoje em dia é tão absurdo que não tem nem como se falar, não tem nem como estar fazendo uma análise sobre isso. E ainda dentro desse mesmo assunto, nós temos aqui o caso do filho mais novo da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, que ele teve que vir em público, declarar que não era gay. Os tabloides britânicos chegaram a duvidar da sua sexualidade.
Então aqui a reportagem diz: Príncipe Edward, que herdará o título de Duque de Edimburgo, o falecido Príncipe Philip, que nós acompanhamos agora nesses dias, que faleceu com 99 anos, e que sofreu muito com as fofocas, né, no caso do Edward, sofreu muito com as fofocas dos tabloides britânicos. Esse filho da rainha Elizabeth, ele, quando nasceu, era o terceiro na linha sucessória, hoje é o 12º, ou seja, ele nunca vai assumir o trono britânico. Ele tinha um título pequeno, apenas de Conde de Wessex, E com o falecimento do pai, ele iria herdar o título de Duque de Edimburgo. O dia chegou, o pai morreu, porém o título não vai ser dado agora. Dizem que vai apenas ser entregue para ele após o príncipe Charles assumir o trono, após a rainha Elizabeth vir a falecer. E o que aconteceu? Ele era um dos filhos mais discretos, né? Ganhará esse título e ganhará também holofortes. O Conde de Wessex, ele é casado, tem 2 filhos, um de 13 e um de 17 anos. E na década de 80 para 90, ele teve a atenção dos jornais, né, dos jornais britânicos, jornalistas especializados em monarquia, por fugir às tradições. Então ele fugia muito das tradições da dinastia. E, por exemplo, ele não concluiu o serviço militar, que os irmãos e o pai também, seu antepassado, já tinha essa tradição. Ele não quis, e ele optou por fazer e se dedicar ao teatro. Tanto é que ele foi, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu acho essa informação, ele chegou a dirigir alguns espetáculos. Dirigiu a montagem de Cats, o Fantasma da Ópera, e mais tarde produziu shows para a TV. O pai, a princípio, o príncipe Philip ficou um pouco decepcionado com a escolha do filho pelas artes, e mais uma vez aqui associando a arte ao homossexualismo, mas por fim chegou a aceitar. E por outros motivos, a imprensa britânica chegou a acusar o príncipe Edward de que ele era gay. Por esse motivo talvez não poderia herdar o título do pai. Ele chegou a vir a público, se estressou e falou: não, sou gay. É casado hoje, tem 2 filhos, mas ainda hoje os tabloides dizem que é um casamento de fachada. Bom, seja lá como for, é problema dele e não nosso. Bom, seria esse o nosso programa de hoje. Muito bom estar compartilhando com vocês algumas matérias, algumas matérias que foram destaques durante a semana, algumas matérias que me chamaram a atenção. Muita gente tem preguiça de ler, muita gente não tem tempo de estar abrindo as reportagens durante a semana, ou está acompanhando o jornal. Pode estar nos acompanhando aqui, o Radar de Opinião, para estar tendo um resumo básico de algumas coisas que foram, tendo um resumo de alguns assuntos que foram destaques durante a semana, ou algum assunto mesmo que me chamou a atenção. Afinal de contas, isso aqui é o Radar de Opinião e eu estou dando a opinião sobre alguns assuntos. Também conto com a opinião de vocês. Peço que tenham paciência comigo, que respeitem a minha opinião. Eu vou respeitar a opinião de vocês, como eu já falei. Se eu errar, eu venho aqui e peço desculpa. Mas aqui é democrático, estamos num país livre, num país totalmente democrático ainda, e espero que continue por muitos e muitos anos. Não sou um especialista em política, sou apenas uma pessoa preocupada com o bem-estar e com o futuro do seu país. Eu sou Daniel Marques e esse aqui é o Radar de Opinião, e até o nosso próximo programa aqui nesse mesmo canal. Acesse aí o nosso programa e compartilhe com a galera. Estão convidados a nos assistir aqui. Até o próximo. Tchau!